Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana e eu vou estar dando continuidade no assunto a respeito de poluição atmosférica, e nessa aula a gente vai estar falando a respeito do penúltimo tópico, que é quanto à poluição do ar em diferentes escalas espaciais. Bom pessoal, quando a gente considera escala espacial, na verdade as fontes de poluição elas podem ser classificadas como móveis e estacionárias. Então, as móveis, elas são fontes difusas e as estacionárias são fontes pontuais. E também nós temos a questão da dimensão, né, da escala dimensional, que já envolve problemas globais e problemas locais. Então, quanto à questão de problemas locais, seria problemas de poluição em uma região relativamente pequena, como por exemplo, como uma cidade. Então, por exemplo, agora a gente vai estar dando foco no smog e na poluição de ambientes internos, quando a gente for tratar dessa dimensão. E temos também os problemas globais, que já são quando envolvem todo o planeta, exigindo esforço mundial para enfrentar e controlar esses problemas. Então, por exemplo, o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio e a chuva ácida são problemas que nós iremos abordar aqui nessa aula. Bom, e primeiramente a gente vai estar dando foco nas escalas globais. Então, primeiramente, eu queria mencionar a respeito do efeito estufa. Então, pessoal, como eu já mencionei diversas vezes nas minhas aulas, o problema não é o efeito estufa, porque ele é um efeito natural. É ele que mantém o balanço térmico normal do planeta, sendo que a média de temperatura do planeta é de 15 graus Celsius. Então, é ele que mantém a Terra aquecida, impedindo que os raios solares eles sejam refletidos para o espaço. Então, sem ele, a Terra ela teria temperaturas médias abaixo dos 10 graus negativos e, com isso, impossibilitaria a vida. Então, a gente vê nessa imagem, basicamente, o esquema do efeito estufa, só que em condições naturais. E, enfim. Bom, mas realmente, tratando do efeito estufa em si, do problema é que ele tem sido agravado por causa de diversos gases estufa, que alguns são naturais, outros foram realmente criados mesmo pelos seres humanos, e esses gases estufas eles têm sido emitidos com muita intensidade, e isso aumenta a retenção do calor no planeta. Então, dióxido de carbono, o metano, os óxidos de enxofre, o CFC, que é o clorofluorcarbono, e o ozônio, que, como já mencionei, vocês estão reparando que são gases, alguns deles são gases que são naturais, só que o aumento da concentração deles tem agravado. Então, basicamente, o que tem acontecido é que tem aumentado a quantidade de energia que é mantida na atmosfera em decorrência da absorção do calor refletido ou emitido pela superfície do planeta. E isso vai aumentando a temperatura da atmosfera. E o efeito estufa, ele causa modificações climáticas, ele vai aumentar o nível dos oceanos, ele vai ter impacto na agricultura e na silvicultura. Então, apesar que isso tem sido muito batido, essa questão do efeito estufa tem sido muito batida, e apesar que tem essas questões desses impactos ambientais, por outro lado, por exemplo, teria um aumento, né, do rendimento das culturas de alimentos. Só que, em compensação, por haver as mudanças climáticas, consequentemente haveria mudança em muitas coisas, inclusive no comportamento de organismos, e isso influenciando em pragas em plantações. Então, a gente vê que causa muitos problemas, sendo que as pesquisas a pesquisa que foi feita, no caso, que meio que deu um passo à frente,
foi quando fizeram a pesquisa em Mauna Loa, que foi no Havaí, se eu não me engano, e com isso eles detectaram essa emissão, esse aumento na concentração do dióxido de carbono, e sendo que isso foi mais e mais explorado em pesquisas lá na Antártica. E nisso, por exemplo, principalmente quanto ao estudo do histórico da temperatura do planeta, as pesquisas nos polos, né, na criosfera no caso, elas vão revelar muito a composição da atmosfera. Então, ultimamente, os cientistas têm tirado testemunhos de cerca de 2.000 metros, se não me engano, e com isso investigado a composição desses testemunhos e havendo essa revelação quanto à questão das concentrações de gases da atmosfera, para ser entendido a questão das mudanças. Só que essas mudanças da temperatura, elas são 5 a 14 vezes maiores do que seria esperado com base no teor do dióxido de carbono. E aí, com isso, se percebeu que está tendo uma contribuição do metano, das nuvens e também do vapor d'água. E lembrando que o metano ele é 10 vezes mais potente do que o dióxido de carbono para poder causar esse aumento, né, esse agravamento do efeito estufa. E nós sabemos que a principal fonte de metano seria principalmente da pecuária e da combustão de combustíveis fósseis. Então aqui eu trago, aqui um gráfico quanto a alguns países e também botando lado a lado também a questão do Brasil. Então a gente vê que o Brasil ele ainda tem sido um baixo emissor de gases de efeito estufa, só que a gente vê que, por exemplo, os Estados Unidos, a União Europeia, a China, a Rússia, a Alemanha, então a gente vê que os países que são mais desenvolvidos ou os que têm maior população são os maiores emissores de dióxido de carbono. E isso complica bastante, agravando o efeito estufa. Bom, gente, e com isso, né, a gente tem os relatórios do painel intergovernamental da mudança climática, que basicamente ele mostra evidências do aquecimento global. Tanto que ele já foram produzidos 5 relatórios, e sendo que o primeiro foi em 1995 e o último foi em 2014, sendo que foi produzido um outro em 2018, que relatava as consequências do aumento de 1,5 graus da temperatura média do planeta. Então, graças a esses relatórios do IPCC, é que a gente tem, de uma certa forma, essa noção de o quanto do que está acontecendo com o planeta, quanto à questão de efeito estufa, quanto à questão do aquecimento global, que tem sido muito, muito batido ultimamente. E aí, né, uma das alternativas que foi implantada foi o Acordo de Paris, que foi em 2015 que ele ocorreu, que basicamente os países eles se comprometem de ter uma redução da emissão de carbono a partir de 2020 para manter o aumento de até 2 graus da média da temperatura do planeta, mas preferencialmente seria o aumento de 1,5 graus. Então, ter um certo controle nos gases estufa e procurar estratégias também para acontecer isso. Bom, pessoal, e também a gente tem várias alternativas para haver a redução do uso, né, dessa emissão de alternativas que não são sustentáveis para a produção de energia. Então, nós temos, e que isso, né, consequentemente, gera combustão de combustíveis fósseis e tudo mais. Nós temos os biocombustíveis, temos também a energia hídrica, que na verdade é das hidrelétricas, só que está sendo descoberto que não é tão sustentável assim. E tem a energia solar, tem a energia nuclear, a energia eólica e também a energia dos oceanos, que é algo que é relativamente recente, que tem sido investido
principalmente nos países desenvolvidos. Bom, também temos a outra problemática, que seria quanto à destruição da camada de ozônio. Então, basicamente, a camada de ozônio, o gás ozônio em si, ele é um gás azul claro, com um cheiro penetrante, e sendo que a estratosfera, como até a gente mencionou na primeira aula, ela que contém a camada de ozônio. Então, cerca de 90% do ozônio da Terra está localizado na estratosfera. E ele é uma camada de 30 mil metros de espessura, e a partir de 15 mil metros ele se situa acima da superfície da Terra. E basicamente a camada de ozônio ela tem a grande função de haver essa proteção do planeta Terra quanto a raios ultravioletas do Sol. E basicamente são 3 tipos de raios ultravioletas: UVA, UVB e UVC. O UVA ele não é absorvido pela camada de ozônio, então consequentemente ele penetra aqui, ele chega até a superfície da Terra. O UVB, que ele possui vários efeitos, tanto que essa questão de câncer de pele, melasma, tudo mais, isso é justamente causado pelos raios UVB. Só que grande parte dele consegue ser absorvido. E os raios UVC, que são mais prejudiciais do que o UVB, só que eles são completamente absorvidos pela camada de ozônio. Então, pelo menos um problema eu já não tenho tanto assim. Mas, de qualquer forma, é muito importante haver essa retenção desses raios ultravioletas para poder haver uma proteção da Terra, proteção da vida. Bom, e como é que seria a formação do ozônio? Então, basicamente, os raios ultravioletas, eles provocam a separação de 2 átomos de oxigênio, e do gás oxigênio, no caso, né, do O2, e produz o oxigênio atômico. Então, por exemplo, a gente está vendo aí na tela que o H ele representa a energia da radiação ultravioleta que tem ondas eletromagnéticas com comprimento de onda menor que 200 nanômetros. E o oxigênio atômico ele reage com o gás oxigênio, sempre com a presença de um parceiro, que geralmente é o nitrogênio, gases que são derivados associados ao nitrogênio. E aí essa reação ela mantém um balanço energético. E aí é essa reação que produz o ozônio. O M que a gente está vendo aí é uma molécula de gás que é associada ao ozônio. Então, basicamente, são as reações que mantêm um certo equilíbrio da formação do ozônio. E agora, como seria, assim, e aí nisso, né, das classificações dos comprimentos de onda? O UVA tem 320 a 400 nanômetros, o VB 280 a 220 nanômetros e o UVC menor que 280 nanômetros. E aí a gente vê como é que é a destruição do ozônio. Então, basicamente, a destruição do ozônio ela vai depender, assim, dependendo da intensidade da energia que está associada à radiação ultravioleta, o ozônio ele é decomposto e com isso ele vai formando o oxigênio atômico e também o oxigênio gasoso. E com isso, né, seria essa reação assim, equilíbrio. Porque de qualquer forma, pessoal, a gente tem que entender que a camada de ozônio ela sempre está se recompondo e destruindo. E isso é um equilíbrio. Entretanto, tem sido acelerado isso. Então, por exemplo, em 1974, que aí foi descoberto a questão dos clorofluorcarbonos, que são os CF6, que eles são extremamente estáveis na atmosfera, sendo que eles permanecem numa média de 100 anos nela, e sendo que quando os CF6 eles reagem com o ozônio, eles destroem completamente ele. Então, uma molécula de cloro ela vai destruir cerca, na média, de 10 mil moléculas de ozônio. Então, basicamente, a gente tem essa reação. Como que seria essa reação da destruição do ozônio?
feita pelos CFCs, o que é bem preocupante. E basicamente, né, a gente viu, né, na verdade, muitas vezes, até principalmente há uns 10 anos atrás, era muito mencionado a questão do buraco da camada de ozônio. Então, em 1977, teve a descoberta desse buraco na camada de ozônio sobre a Antártica. E aí, em 1983 e 1985, teve uma redução de 50%. Mas era engraçado que ela reduzia o tamanho do buraco, mas aumentava. Isso era por causa da variação das estações do ano. Então, no inverno, era predominante os gases e no verão, com isso, ocorria essa expansão do buraco da camada de ozônio. E quando descobriram isso, aí tiveram que tomar providência, tipo, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar diminuir esse problema, né? Para tentar retardar esse problema. Então, basicamente, foi tomada a atitude de ser criado o Protocolo de Montreal, que ele foi ratificado no início por 188 países, só que depois teve adesão de 197 países, né, basicamente, e ele sofreu 5 emendas, que foi em 1990 em Londres, em 1992 em Copenhague, em Viena, 1995, em Montreal, 1997 e Beijing, né, no caso lá na China, foi em 1999. Então, basicamente, o Protocolo de Montreal foi uma proibição dos CFCs e também de outros gases que contribuem para essa aceleração do aumento do buraco da camada de ozônio. E com isso, congelando assim, os métodos seriam congelamento do consumo e banimento definitivo das substâncias que eram responsáveis por causarem esse problema da camada de ozônio, do buraco na camada de ozônio. E aqui a gente tem um outro problema em escala global, que seria a chuva ácida. E basicamente são os gases nitrogenados e sulfurados que reagem com o vapor d'água na atmosfera e com isso eles produzem ácidos. E aí esses ácidos eles se precipitam no solo em forma de chuva, e principalmente no caso, e também quando há deposição dos sais dissolvidos. Então, pessoal, a gente tem que entender que a chuva ela é naturalmente ácida. Então, quando ocorre a chuva, tem a formação do ácido carbônico fraco. Só que o aumento na concentração dos gases nitrogenados e sulfonados, eles geram um aumento, né, principalmente da presença, né, do ácido nítrico e nitroso, que são ácidos bem fortes, são óxidos de nitrogênio, e o ácido sulfúrico, que também é um outro ácido bem forte, que é já dos óxidos de enxofre. E com isso, é considerada a chuva ácida quando o pH ele é menor que 5,6. Então, nisso a gente vê que há uma questão bem crítica quanto à chuva ácida. E, basicamente, quais são as consequências da chuva ácida? Então, a gente tem os danos materiais, os danos à vegetação e os danos aos organismos. E percebam que os danos materiais seriam a questão das esculturas, também a questão das casas, a questão de construções, que elas vão se corroendo com o agir dos ácidos. Até também nos carros a gente vê muito isso. Também a gente vê danos à vegetação, porque não somente destrói a vegetação, como também tem a perda da produtividade na agricultura. E isso é resultante da acidificação dos solos. E também a gente tem os danos aos organismos, porque consequentemente ocorre uma acidificação da água, e não somente os organismos morrem, mas também isso é altamente prejudicial aos lagos de reservatórios, aqueles principalmente voltados ao abastecimento de água à população e também aos de energia elétrica. Por que da questão de energia elétrica e tudo mais? Por causa que os ácidos eles vão corroendo o concreto, toda a construção, e isso pode resultar em grandes problemas. E aí a gente tem agora, indo para problemas em escala local, temos o smog, que basicamente tem o smog
industrial e fotoquímico. Então, a gente deve entender que eles podem ocorrer simultaneamente ou separadamente. E também eles podem ocorrer, dependendo da localização que eles estejam presentes, podem ocorrer em diferentes estações do ano, tanto que a gente vai ver bem melhor a característica de cada um. Então, basicamente, indo aqui primeiro para o smog industrial. Ele é presente principalmente nas regiões frias e úmidas. E ele é bem mais acelerado quando essas regiões elas têm inversão térmica, né, nas áreas urbanas. Principalmente a gente vê, como o próprio nome dele diz, ocorre em regiões industriais, mas também em regiões que ocorram muito a queima de derivados de óleo e assim vai. Então, principalmente a gente vê um pico desse smog quando é no início da manhã, porque é quando está o maior pico da concentração dos poluentes. E nisso, né, principalmente causado pela queima do carvão e de combustível, né, e também pela atividade industrial, principalmente do setor industrial, e basicamente ele gera o dióxido de enxofre e o material particulado. E isso acaba causando, o smog industrial, ele causa problemas respiratórios, porque, como mencionei, gera materiais particulados, e não é que assim, nossa, o smog acontecendo, a pessoa morre. Não, mas isso é a longo prazo, porque a pessoa ela vai respirando todas aquelas partículas, e isso a longo prazo vai causando doenças crônicas respiratórias. E também a gente tem o problema, né, de visibilidade. Então, basicamente, quando a gente vê o smog industrial, é aquela névoa acinzentada que fica presente nas cidades. E também a gente vê as mudanças climáticas nos locais, por causa que nessas regiões onde ocorre o smog industrial, aumenta o albedo. E também nós temos o smog fotoquímico, que ele ocorre principalmente em cidades ensolaradas, quentes e de clima seco. E sendo que o pico delas, né, de ocorrer o smog, é justamente em dias muito quentes e de muito, muito sol. E basicamente os carros eles são os principais poluentes, né, são as principais fontes de poluentes para causar o smog fotoquímico, e sendo que essa mistura dos óxidos de nitrogênio, do monóxido de carbono, com os hidrocarbonetos, aí juntando com a radiação solar, aí vai gerar outros óxidos de nitrogênio, os aldeídos, o ozônio. Então, nisso são outros poluentes que vão sendo gerados em todas essas reações, e a gente pode perceber que o smog fotoquímico ele tem a característica de ter uma fumaça cor marrom avermelhada, como vocês estão vendo na figura, e ele geralmente tem o seu pico entre 10 e meio-dia. E outro problema que, assim, às vezes até a gente não sabe, é a poluição dos ambientes internos. Então, basicamente, hoje em dia a população ela permanece muito tempo em ambientes fechados. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a poluição em ambientes fechados ela produz 14 vezes mais vítimas do que até a poluição externa. E sendo que, sem querer, né, isso é tão silencioso, muito mais silencioso e muito menos extremo do que as regiões, os ambientes externos, porque nos ambientes externos isso é muito noticiado, isso é muito pesquisado. Entretanto, quando a gente vai para ambientes internos, porque muitas pessoas trabalham em escritório, a gente não percebe o quanto de gases que são contaminantes, que são poluentes, a gente pode estar respirando. Então, todo ano morrem, adoecem 2,8 milhões de pessoas, arredondando. Então, eu trouxe esse quadrozinho para a gente ter uma noção de quais são os poluentes, tanto de origem não biológica e biológica, e quais são as suas principais fontes quanto à questão desses ambientes internos. Então, a gente pode até ver que, por exemplo,
o ar-condicionado, as cozinhas, o tabaco, né, fumaça de cigarro, os gases que ficam retidos em garagens. Então, tudo isso gera muitos gases poluentes. Então, o que geralmente causa é a síndrome dos edifícios doentes. Então, o que seria isso? É uma situação na qual os ocupantes ou os usuários de um prédio específico, eles apresentam sintomas sem origem determinada e sem a possibilidade da constatação de uma determinada etiologia, e então isso torna-se desconhecido. Ninguém sabe por que isso acontece. E uma coisa bem interessante é que depois que a pessoa sai daquele edifício, ela se sente bem, ela respira muito melhor, ela sente automaticamente uma melhoria na sua respiração, o que é muito bizarro. Só que, obviamente, né, a gente nota, né, que as pessoas elas não conhecem tanto. Então, quais são os sintomas? Basicamente, a irritação das mucosas, os efeitos neurotóxicos, os sintomas respiratórios e cutâneos, as alterações dos sentidos, no caso, no mínimo 2 semanas. E com isso, né, quando os indivíduos eles se afastam daquele edifício, logo esses sintomas vão desaparecendo aos poucos. Isso é muito interessante porque isso não é tão ressaltado assim. Pelo menos eu não tinha tanto conhecimento assim nesse quesito. Mas é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer de problemas, né, de problemas ambientais que a gente tem quanto à questão da poluição do ar. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comentário, feedback, curiosidades, vocês deixem embaixo, né, do vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.